Olá, pessoal. Me perdoem aí a interrupção brusca. O meu notebook descarregou, nem percebi que não estava conectado. Então, me desculpem, retomando aqui, nós estávamos falando dos órgãos da ONU, que apesar de não estarem expressos no edital, acho importante mencionar aqui os principais órgãos. E eu estava dizendo para vocês que a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional da ONU, que julga estados, tanto por conflitos, né? Então, a sua competência pode ser tanto contenciosa quanto consultiva, ela também emite pareceres, e não existe uma tradição na Corte Internacional de Justiça no julgamento de violações de direitos humanos. Mas nós temos lá um brasileiro que atualmente é juiz da Corte de Belo Horizonte, que é o Antônio Augusto Cansado Trindade, e ele vem desempenhando um excelente trabalho, já está no seu segundo mandato, e ele está tentando, né, ampliar a competência da Corte Internacional de Justiça para abranger esses casos, porque realmente nos falta um tribunal na ONU para julgar violações de direitos humanos. Nós temos no sistema europeu, temos no nosso sistema americano, temos no africano, mas não existe um tribunal com essa competência em âmbito global, tá? Não confundir Corte Internacional de Justiça com o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, que julga indivíduos pela prática de crimes, nós vamos chegar lá. Então, eu falei com vocês que nós temos na ONU uma Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico Social, desde 2006, o Conselho de Direitos Humanos. Houve uma redução quando transformaram a Comissão de Direitos Humanos em Conselho de Direitos Humanos. Parece bobo, mas já foi cobrado na prova da Polícia Civil de Minas, tá? Se o número se manteve ou não. A questão dizia que o número tinha sido mantido, o número de membros, estava errada porque houve redução, passaram de 53 para 47. E temos ainda o Conselho de Tutela, que é um órgão que já encerrou suas atividades, que era para auxiliar os estados a conquistarem sua autodeterminação. Em 94 ele encerra as suas atividades. A Corte Internacional de Justiça, e temos ainda uma Secretaria-Geral na ONU, é o órgão administrativo, é uma secretaria mesmo, e à frente nós temos o Antônio Guterres, que é atualmente o secretário-geral da ONU, é um português, o mandato dele, inclusive o primeiro mandato se encerra esse ano, e é lá nessa secretaria que ficam depositados os tratados da ONU, todos esses tratados que nós comentamos, a Convenção contra a Tortura, por exemplo, né? O texto original, as ratificações ficam lá na Secretaria-Geral da ONU. Então, só para vocês terem uma noção dessa estrutura, existe um cargo ainda famoso na ONU, que é o Alto Comissariado para Direitos Humanos. É uma pessoa que vai buscar dialogar com os países, não tem função de sancionar os países, é buscar uma boa relação, um diálogo para concretizar, efetivar essa proteção de direitos humanos, tá? São os principais órgãos. Agora nós vamos voltar lá no texto para falarmos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um dos documentos expressos. Gente, vai cair, eu penso que tanto no Paraná quanto no Pará, uma questão sobre DUDH. São só 30 artigos, leiam muitas vezes, esse é o momento da revisão em que você pausa, lê o texto, lê de novo, né? E assim, reforça, eu vou passar pelos artigos mais cobrados, mas vocês têm que ler tudo várias vezes, porque não dá para perder uma questão sobre Declaração Universal. Não costumam ser questões difíceis, porque são literais, mas os alunos não gostam, né? Quando eu falo, tem que decorar. E qual o problema de decorar? Se é o que você precisa para passar, vamos decorar. Entender é ótimo, mas às vezes entender não é suficiente, porque a banca vai fazer uma pergunta ridícula trocando uma palavra e você tem que decorar. Não gosta, professor, não gosta de decorar, então memoriza. Vamos trocar as palavras, né? Ao invés de decorar, vamos memorizar, que é mais chique, mas no final das contas é disciplina e muita leitura de lei seca. Gente, isso faz toda a diferença. Então, vamos perder a ilusão, não é que a preparação para concurso vai te tornar aí algum doutrinador, filósofo. Não. Se eles medem quem consegue decorar mais, se você quer passar, o que tem que fazer? Decorar mais, não é isso?
Então, infelizmente, é um processo seletivo ruim, mas é o que nós temos. Então, a gente não pode ficar aí brigando contra o sistema, né? Portanto, decorar, sim, Declaração Universal dos Direitos Humanos, entender o que é preciso e decorar o restante. Vamos lá no nosso texto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, também conhecida como Declaração de Paris, e todo mundo tem que saber essa data. Ela foi apresentada aos países no dia 10 de dezembro de 1948, em Paris. Estavam presentes nesse momento 56 países nessa reunião, sendo que 48 aprovaram o texto e 8 se abstiveram de votar, não votaram. Por que isso é importante? Primeiro, porque essa informação já foi cobrada em prova, Polícia Civil de Minas. Segundo, porque se a banca te disser nenhum país votou contra o texto da Declaração Universal, está correto. Nenhum país votou contra. 48 a favor e 8 não votaram, se abstiveram de votar, tá bom? Então, guarda isso aí, se precisar, você já sabe. E essa declaração simboliza a primeira etapa do processo de proteção de direitos humanos. Nós já vimos que é um dos objetivos da ONU, não é? A segunda vai vir na sequência com a criação de 2 tratados internacionais, 2 pactos internacionais, um para proteger direitos civis e políticos, outro para os direitos sociais, econômicos e culturais, em 1966. E a terceira etapa, os autores dividem, né, em 3 etapas para concretizar a proteção de direitos humanos. A terceira ainda estaria em andamento, que seria criar mecanismos capazes de assegurar esses direitos. Então, fala-se da criação de um tribunal. O que nós temos hoje, né? Tivemos a Comissão de Direitos Humanos, atualmente temos o Conselho de Direitos Humanos, mas, como eu disse para vocês, é um órgão que não tem grandes poderes, ele é subsidiário da Assembleia Geral, ele não pode aplicar sanções, então ainda temos que caminhar na proteção de direitos humanos para que ela alcance esse nível desejado. E aqui, muito importante, se eu somar a Declaração Universal com os Direitos Humanos com esses 2 pactos que são criados pela ONU em 1966, a soma desses 3 documentos, gente, isso aqui vai cair, forma a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Isso pode aparecer com o nome em inglês na sua prova, que é Bill of Rights. Então, nós já vimos 3 documentos com esse nome, né? Tem o Bill of Rights dos ingleses, de 1689, o Bill of Rights, que é uma emenda à Constituição norte-americana, em 1791, e o Bill of Rights, que é esse documento, se eles estiverem falando do pós-guerra, tá? Então, você vai saber qual é o documento de acordo com o contexto histórico. Essa aqui é mais comum que eles digam Carta Internacional de Direitos Humanos, e é simples, Declaração Universal mais os 2 pactos. Faltou algum documento, está errada a questão, ok? Então, aqui é só uma introdução. A Declaração Universal, ela realiza um grande feito, que é de trazer a indivisibilidade dos direitos humanos, porque nos seus artigos nós encontramos tanto os direitos civis e políticos de primeira geração, quanto os direitos sociais, econômicos e culturais de segunda geração. Terceira geração, gente, não foi desenvolvido, ainda não temos os direitos aqui, porque em 1948 esses direitos ainda não eram evidentes, tá bom? Mas o valor da terceira geração é mencionado na declaração, que é a solidariedade ou fraternidade. Fiquem atentos a isso em prova. O valor da terceira geração foi mencionado, mas os direitos de terceira geração não constam da DUDH. Então, nunca estará correto uma questão que nos diga que ela trouxe proteção do meio ambiente, proteção de patrimônio histórico. Não, não temos isso no seu texto. São os direitos civis e políticos e os econômicos, sociais e culturais. Nós vamos ver aqui ao longo dos seus artigos. A pergunta mais feita em provas: qual a natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos? E todos concordam em uma coisa: não é tratado. Declaração, o próprio nome já nos indica que não é tratado. Ela declara direitos, mas não traz sanções, como os tratados o fazem, não traz obrigações. Então, a intenção aqui é de declarar direitos, a sua natureza jurídica é de recomendação,
E aí nós temos duas correntes sobre essa natureza jurídica, tá? Não é tratado, mas qual é a consequência disso? Primeira corrente. Tecnicamente, como a Declaração Universal é uma recomendação que foi adotada através de uma resolução, não confundir isso, tá? Às vezes até a banca erra, que diz que ela tem natureza jurídica de resolução. Na verdade, a sua natureza jurídica é de recomendação e a sua forma é de resolução da Assembleia Geral da ONU, de 10 de dezembro de 1948. Então, essa primeira corrente entende que, já que é uma recomendação, formalmente ela não vincula por não ser tratado, apesar de seu conteúdo material ser relevante. Então, não é que essa primeira corrente desconsidere o valor da Declaração Universal. Ela só diz que formalmente ela não vincula porque não é tratado, tá? A segunda corrente... e pode aparecer em provas que a declaração seria, então, um documento do soft law. Materialmente, vincula pela sua importância, mas formalmente não tem força vinculante. Já a segunda corrente diz o seguinte: tratado não é a única fonte do direito internacional, pode ser a mais importante, mas não é a única. Então, não tem problema se a declaração não é um tratado. Ela continua vinculando porque ela retira a sua força, por mais que ela não seja tratado, de outras fontes do direito internacional, principalmente costumes e princípios do direito internacional. Então, olha, a banca pode afirmar isso e estar correto, tá? Nós não temos como saber de antemão qual corrente a banca vai adotar e nem dá para dizer certo ou errado se ela não adotou um autor, se não recomendou uma bibliografia. Então, relaxem, tem que ver o que a prova vai exigir de vocês, analisar a questão e responder de acordo com o que está sendo pedido. E essa segunda corrente existe uma tendência, né, de ser mais cobrada, mas não é regra. Já apareceu em questão das duas formas. Então, essa segunda corrente vai dizer isso. Ela não é um tratado, mas ela retira sua força de outras fontes, que são costumes e princípios do direito internacional. E a própria Corte Internacional de Justiça da ONU já reconheceu isso, né? Porque um dos princípios fundamentais que consta da Carta das Nações Unidas estaria sendo violado. Então, claro, os direitos previstos na DUDH correspondem ao que os autores chamam de ius cogens, que é um direito cogente. Por mais que ele não esteja escrito em um tratado, ele é de observância obrigatória. E ele não pode ser revogado nem por outro tratado, só por normas de ius cogens. Então, são normas superpoderosas que não precisam estar em tratados para terem força jurídica vinculante, tá? Essa é a ideia da segunda corrente. A Corte Internacional de Justiça reiterou esse entendimento em um caso em 1980, e aí eles vão defender isso, né? Que a DUDH tem força vinculante e ela retira sua força dos costumes e princípios do direito internacional. Importante, isso aqui também pode aparecer na sua prova, além de consistir em uma interpretação autêntica do artigo 55 da Carta da ONU, que é o que menciona a proteção de direitos humanos. Então, o que dizem os autores? Não está escrito no tratado que criou a ONU que nós temos que proteger direitos humanos, e a Declaração Universal não foi uma das etapas do processo de proteção? Então, claro que ela é obrigatória. É o pensamento da segunda corrente, tá? Então, para a segunda corrente, ela é formalmente e materialmente vinculante. Não é tratado, mas retira sua força dos costumes e princípios, é norma de ius cogens. Para a primeira corrente, como não é tratado, é norma de soft law. Não vincula formalmente, apesar de ser materialmente vinculante. Ok? Tranquilos aí quanto a essa natureza jurídica? Aparece muito em provas também que a Declaração Universal consolida uma ética universal, traz um mínimo ético irredutível, porque ela vem falar de direitos que são tão importantes que merecem ser protegidos, né, para todas as pessoas em todos os lugares, daí o seu caráter universal. Então, vocês vão ler o texto todo, não pulem o preâmbulo, tá? Porque o preâmbulo tem informações importantíssimas,
com destaque para a dignidade, que é o grande fundamento dos direitos humanos, como nós já vimos. Gente, fundamento é um só: liberdade, igualdade, vida, isso é direito. O fundamento desses direitos é a dignidade humana, que para nós é um fundamento da República também, né? Temos aqui ainda no preâmbulo a menção aos atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, então uma clara menção ao nazismo. A necessidade de sermos regidos por lei, não dá para pensar em direitos humanos em um Estado autoritário, né? Então tem que ser um Estado de direito, um Estado regido por leis. A guerra não é mais uma forma lícita de resolver controvérsias, os Estados têm que desenvolver relações amistosas, pacíficas. Eles reforçam muito a necessidade de igualdade de direitos entre homem e mulher, a necessidade de respeitarmos os direitos humanos e liberdades fundamentais, e a forma que teríamos de levar isso a todas as pessoas seria a educação. Olha que legal. Então, como que nós vamos levar a todos esse conhecimento e essa tarefa de proteger, essa missão de proteger direitos humanos? Através da educação. E aí eu marquei para vocês os artigos que são os mais cobrados em provas, tá? Então, artigo 1º cai muito, e aqui nós temos, né, o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, mencionado aqui no artigo 1º. Já sabemos que os direitos de fraternidade não são desenvolvidos no texto, mas o valor da fraternidade, que é a terceira geração, está aqui. O artigo 2º proíbe qualquer tipo de discriminação. Artigo 3º protege vida, liberdade e segurança, se parece com o caput do nosso artigo 5º. Artigo 4º, destaque, cai muito e não tem correspondência na Constituição Federal, é o que proíbe escravidão ou servidão, né, e o tráfico de escravos. Claro que nós temos essa proteção, mas por outras palavras, por outros mecanismos, nós não temos correspondência literal, a gente não tem um artigo igual a esse na nossa Constituição. O artigo 5º protege da tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º traz um direito de ser reconhecido como pessoa, que as bancas chamam de personalidade jurídica. Para nós, no Brasil, isso vem no Código Civil, não está na Constituição. Artigo 7º, de novo, princípio da igualdade, proibição de discriminação. Artigo 8º, direito de acesso à justiça e direito a garantias judiciais, também temos isso na Constituição. O artigo 9º proíbe prisão, detenção ou exílio de forma arbitrária, então cuidado com isso, né? Claro que a prisão pode acontecer desde que ela não seja arbitrária. O artigo 10 garante um direito à audiência pública, justa, por parte de um tribunal independente e imparcial, a ideia do juízo natural, né, que nós temos também no artigo 5º. Destaque para o artigo 11, que cai muito, esse aqui é um dos campeões, é o direito à presunção de inocência até que a culpabilidade fique provada. Cuidado, porque é diferente da nossa Constituição, que exige trânsito em julgado de sentença penal declaratória. A DUDH não exige isso. Ela exige que a culpa tenha sido provada de acordo com a lei, em um julgamento público, com todas as garantias necessárias, né? Respeitando-se o devido processo legal. Cuidado com isso, não é igual à nossa Constituição. O item 2 do artigo 11 prevê o princípio da anterioridade penal, por outras palavras, mas é idêntico ao que está na nossa Constituição, e o princípio da proibição do retrocesso, aqui eu não... me perdoe, gente, esqueci a palavra. É o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica e retroatividade da lei penal mais gravosa. Eu estou com proibição do retrocesso na cabeça, são duas vertentes, né? Não se admite o retrocesso da lei penal mais gravosa, por outro lado, se admite o retrocesso da lei penal mais benéfica. Na nossa Constituição, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. É a mesma ideia. Então, destaque para o artigo 11, que cai muito.
O artigo 12 protege a vida privada e cuidado porque aqui nós temos palavras diferentes do que consta na nossa Constituição. Então, eles mencionam família, lar, correspondência, honra, reputação. A nossa Constituição traz mais palavras, né? Então, por exemplo, dados, além da correspondência, menciona expressamente dados, comunicações telegráficas. Cuidado, porque se a banca incluir qualquer palavra que não está aqui no texto, fica errado. Daí a necessidade de decorar, tá? Artigo 3, liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Esse artigo também cai com frequência, mas eu marquei aqueles que são os mais cobrados, e dentre eles está o artigo 14, que é um direito de asilo político, e esse direito só é resguardado para crimes políticos, por mais que o artigo não diga, são crimes políticos ou conexos com políticos. Não temos no Brasil direito de asilo político, cuidado com isso. No Brasil, a concessão de asilo político é um princípio que nos rege nas relações internacionais, não é um direito, tá? Questão de prova e importante. Artigo 15 resguarda direito à nacionalidade, inclusive direito de mudar de nacionalidade. O 16 protege família, resguarda igualdade entre homens e mulheres. Então, prevê que homens e mulheres de maior idade, não é qualquer idade, é maior idade, sem qualquer tipo de discriminação, podem contrair matrimônio e fundar família, têm direitos iguais. Para que o casamento ocorra, preciso de livre e pleno consentimento dos nubentes. E essa família, assim como na nossa Constituição, é protegida como núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. No artigo 17, proteção do direito à propriedade, e atenção, não existe a menção aqui à função social da propriedade. Não temos na DU/DH a função social da propriedade. Essa questão é frequente em provas. No artigo 18, liberdade de pensamento, consciência e religião, aqui não tem nada que nos chame a atenção, aliás, tem sim. Gente, percebam que na DU/DH não existe qualquer restrição de direitos, ela só declara o direito. Ela prevê liberdade de pensamento, mas não está escrito aqui vedado o anonimato, como na nossa Constituição, porque a função dela é só declarar direitos. Depois, cada país vai fazendo as suas restrições, que tem que ser com base em lei, tá? Mas isso é um diferencial. A DU/DH não restringe direitos. Apareceu restrição em prova como proveniente da DU/DH, você já sabe que é falso. Essa é uma grande dica, tá? Não tem sanção, não restringe direitos, isso fica por conta dos países. Artigo 19, liberdade de opinião e expressão. Artigo 20, liberdade de reunião e associação, e exige que sejam pacíficas. Na nossa Constituição tem uma série de detalhes, né, para esses direitos aqui, é bem genérico, e diz que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, tá? Liberdade ampla de associação. E no artigo 21 nós temos os direitos políticos. Cuidado, porque a DU/DH não exige que o voto seja obrigatório, nem poderia exigir, né? Então, aqui no Brasil, o voto é obrigatório pela nossa Constituição, mas na DU/DH não existe previsão de voto obrigatório. Ela prevê que as eleições devem ser periódicas e legítimas por sufrágio universal. O voto deve ser secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Até aqui, gente, nós temos direitos civis e políticos, primeira geração. A partir do 22 vem os direitos econômicos, sociais e culturais, que são inclusive mencionados aqui no artigo 22, e o texto muda o tom. A gente percebe, né, que os direitos econômicos, sociais e culturais, eles são implementados de forma diferente, então o texto também fica diferente. A declaração fala de um esforço nacional e a cooperação internacional, então cada estado, de acordo com seus recursos, suas possibilidades, vai buscar a concretização desses direitos.
O artigo 23 cai muito direito ao trabalho, escolha de emprego, igual remuneração por igual trabalho, remuneração justa e satisfatória, existência compatível com a dignidade humana, o que a gente chama, né, de mínimo existencial. O trabalhador tem que ter assegurado o direito ao mínimo existencial. Vou até colocar aqui essa expressão para vocês, quem quiser anotar aí. Mínimo existencial. Aliás, já vou deixar anotado aqui para vocês, ó. Só para vocês se lembrarem dessa ideia quando fizerem a leitura desses artigos. Temos direito de organizar sindicatos, outros meios de proteção social. Aqui a ideia de assistência social para quem não consegue pagar, né, a sua própria, arcar com os custos da sua subsistência, o Estado deveria prestar assistência social. Repouso e lazer, inclusive limitação razoável das horas de trabalho. Muita atenção, não tem números, não temos números na DUDH, não temos números na DUDH. Ah, mas eu já li que são 8 horas diárias, 44 semanais, isso é da Constituição, gente, não é da DUDH. Cuidado. No 25, de novo, a ideia do mínimo existencial, a ideia de previdência social, também vou escrever aqui, porque às vezes a banca pergunta se a previdência social foi mencionada na DUDH. Foi. Está aqui nesse artigo 25, número 1, no item número 1. Só não usaram esse termo, mas a ideia de previdência social, uma proteção especial à maternidade e infância, e não pode ser feita distinção entre as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio. Artigo 26 está dentre aqueles campeões mais cobrados, é o direito à educação ou instrução. E aí eu peço para vocês decorarem esse item aqui, porque cai muito. Nós temos graus diferentes de instrução. Então, grau elementar, fundamental, técnico profissional e superior. O que nos diz a declaração? Que essa instrução será gratuita, tanto no grau elementar quanto no fundamental. E no fundamental, além de gratuita, ela vai ser obrigatória. No fundamental, não, no elementar. Então, vocês vão escrever aí, instrução elementar. Ela é o quê? Gratuita e obrigatória. Instrução fundamental, só gratuita. Instrução técnico-profissional, acessível a todos. Instrução superior, acessível a todos e pode ser baseada no mérito, tá? Pausa o vídeo, escuta de novo, escreve. Isso tem grande chance de cair em uma questão que cobre DUDH. E esse item número 3 também cai com frequência. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Os pais e não o Estado. Os pais é que escolhem, não o Estado. E eles não têm exclusividade de direito, eles têm prioridade de direito. Ai, professora, quanto detalhe. Sim, é isso mesmo. É assim que a banca tenta pegar vocês, né? Mas vocês estão aí espertos e não vão cair nessas pegadinhas, não é? Artigo 27, proteção dos direitos autorais. Então, o que a nossa Constituição traz no artigo 5º, né? Então, aqui eles trazem junto com direitos culturais, enquanto para nós na Constituição vem junto com direito à propriedade. E os últimos artigos aqui têm a ver com a interpretação da declaração, mas deem uma lida, né? Porque podem aparecer, especialmente no 29, que nos diz que nós não temos só direitos, nós também temos deveres. E os nossos direitos fundamentais só podem ser limitados por lei. E eu tenho que ter uma justificativa para limitá-los, né? Então, isso aqui é para resguardar os nossos direitos. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos ou liberdades aqui estabelecidos. Claro, já sabemos que os princípios que regem a interpretação dos direitos humanos são máxima efetividade, interpretação conforme os direitos humanos e interpretação pro homine ou pro persona, tá? Lembrem-se disso.
A ONU cria esse documento defendendo uma concepção universalista de direitos humanos. É possível pensar em direitos protegidos a todos. Temos valores que são tão importantes que merecem proteção universal. Essa ideia é muito criticada por uma corrente que é conhecida como corrente do relativismo cultural, que são pessoas que entendem que só é possível a proteção de direitos humanos a partir da cultura de cada país, que as diferenças culturais não permitem a criação de um sistema universal de direitos humanos. O que eles alegam? O que aparece em provas? As regras sobre moral variam de lugar para lugar. A forma de compreensão dessa diversidade é colocar-se no lugar onde ela se apresenta. Não existe moral universal. A história do mundo é a história de uma pluralidade de culturas. Então, eles vão dizer, se existem várias culturas, como é que eu vou criar um único sistema de proteção de direitos humanos? O que a ONU nos diz? Não podemos pensar assim, nós temos que respeitar diferenças culturais, mas existe um mínimo ético irredutível e nós não podemos abrir mão disso, porque senão nós corremos um risco muito grande, né, de termos violações de direitos humanos com base ou justificadas por diferenças culturais. Isso é muito perigoso. E essa corrente relativista é tentadora, mas ela utiliza essas diferenças como justificativa para a violação de direitos humanos. E, é claro, a ONU não aceita isso. Então, os autores propõem um diálogo intercultural para que universalistas e relativistas cheguem a um acordo. A gente sai, né? Nós teríamos um ponto de partida, que eles chamam de universalismo de partida, e o resultado do diálogo seria o universalismo de chegada. O Boaventura de Souza Santos trata desse tema, é um cientista social português, e ele chama de hermenêutica diatópica, essa conversa, esse diálogo, mas isso é utopia, né, gente? Na prática não acontece, mas se eu perguntar para vocês, no plano teórico, o que prevalece hoje? Universalismo ou relativismo cultural? Universalismo, sem dúvida, tá? No plano teórico. A vida real, a prática é diferente, nos interessa para a prova o plano teórico. Como que eu posso afirmar isso? Eu disse para vocês que em 1948 tínhamos 56 países para aprovar a DUDH. Em 1993, os países se reuniram em Viena, e aí já 171 países, e aprovaram a Declaração de Viena, que traz como característica dos direitos humanos universalidade, indivisibilidade, interdependência, por isso que os autores chamam de características contemporâneas dos direitos humanos. Então, eles reforçaram esse caráter universal, porque se não fosse assim, não faria sentido criar um sistema global de proteção de direitos humanos, concordam? Aí, cada país que vai cuidar do seu, e nós sabemos que isso já não deu certo, está aí o nazismo para comprovar, né? Então, os países reforçaram a universalidade e a gente diz que, por isso, no campo teórico, quem vence a batalha é a ideia do universalismo. Mas, na prática, o que nós temos são gravíssimas violações e muitos conflitos por causa do relativismo cultural. Isso envolve religião e nós temos aí atentados terríveis por causa dessas diferenças culturais, infelizmente, tá? Mas não confundir a realidade com o plano teórico, que é o que vocês vão responder em provas. Se a declaração não é um tratado, o que a ONU precisava fazer, gente? Precisava criar tratados para assegurar os direitos previstos na DUDH, né, para trazer a segurança jurídica necessária, e ela cria 2 pactos. Percebam que eu deixei esse texto completo para vocês aqui, era para ser só um documentozinho de apoio, uma tabelinha, virou um documento de 70 páginas, porque alguns alunos me pediram que não tinha apostila, que ainda dava tempo de fazer uma leitura. Tá aí, então, que vocês façam um ótimo proveito, que seja útil. E deixei especialmente partes que vocês não encontram facilmente em doutrinas como essa de universalismo e relativismo, não custa nada ler, tá bom? E aqui informações sobre os pactos. Já sabemos que os pactos, juntos com a DUDH, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. E nós tivemos, em 1966, eles ficam prontos. A ONU cria um pacto para os direitos civis e políticos e outro para os direitos econômicos, sociais e culturais. Isso significa que eles são divisíveis? De forma alguma.
reforça-se o caráter da indivisibilidade, mas foram criados dois, primeiro, por uma questão ideológica. Com a Guerra Fria, o mundo estava dividido em dois blocos, capitalistas e socialistas, sendo que interessava aos capitalistas proteção dos direitos civis e políticos, primeira geração, e aos socialistas econômicos, sociais e culturais. Para não desagradar ninguém e evitar aí um baixo índice de ratificação, o que a ONU fez? Dividiu em dois pactos, e também porque a forma de implementação desses direitos e o monitoramento é diferente. Os direitos civis e políticos, eles são auto-aplicáveis, então a ONU pode imediatamente cobrar do país que ratificou o tratado que observe os direitos. Os econômicos, sociais e culturais são direitos de aplicação progressiva. O país precisa de um tempo para se programar para garantir esses direitos. Então, a cobrança não é imediata. Existe uma tolerância maior na concretização desses direitos, por isso, dois tratados diferentes. E só por isso. Não significa que os direitos humanos são divisíveis. Ninguém vai cair nessa pegadinha, tá bom? E aí nós temos, esses tratados têm protocolos facultativos, deem uma lida, não acho que seja tão importante para a prova de vocês, porque esses documentos não foram expressamente previstos no edital. E aí nós chegamos aos sistemas regionais de proteção de direitos humanos. Já comentei aqui que nós temos, né, 3 sistemas em funcionamento, além da ideia de criação de um sistema árabe e de um asiático, ainda não foram instalados. Então, nós temos hoje o sistema africano, que tem na sua base a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981, conhecida como Carta de Banjul. Isso já caiu em prova com esse nome, tá? E eles têm uma corte para julgar violações desde 1998, que é a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. É o sistema menos desenvolvido dentre os 3. O sistema europeu, que é o mais antigo, mais avançado, ele tem na sua base a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que é o Tratado de Roma de 1950. Não confundir com o Estatuto de Roma, que é o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, que é de 98. Um é tratado, o outro é estatuto, cuidado com isso. E eles têm uma corte europeia para julgar direitos humanos, e o indivíduo tem acesso direto a essa corte na Europa. Isso parece bom, mas é criticado porque a corte teve a sua carga de trabalho ampliada. Antes eles tinham uma comissão, como nós temos aqui nas Américas, e aí eles excluíram a comissão, né? A comissão fazia uma filtragem e ela levava os casos à corte, eles excluíram a comissão, então hoje o indivíduo vai direto à corte europeia. Para nós, nas Américas, não existe esse acesso direto. Para a gente chegar à Corte Interamericana, tem que ser através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, é uma das diferenças para o nosso sistema. Além do mais, os europeus já aboliram a pena de morte em qualquer hipótese. Então, mais um avanço no sistema europeu. O nosso é o sistema americano. Nós temos aqui uma Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que é de 1948. Aqui também existe uma organização nas Américas, que é a OEA, Organização dos Estados Americanos. Também foi criada em 1948, mesmo ano da declaração. Os países se reuniram lá em Bogotá, criaram, né, a OEA. A Carta da OEA criou a OEA, assim como nós vimos que a Carta da ONU criou a ONU. E o tratado mais importante, mais famoso que nós temos aqui nas Américas é a Convenção Americana ou Interamericana de Direitos Humanos, apelidada de Pacto de San José da Costa Rica, que é o local onde ela foi adotada em 1969. Aí tem que gravar quando que o Brasil aprovou, foi ratificada pelo Brasil em 92, entrou em vigor em 92, tá? Em 92, também o Brasil ratificou os 2 pactos da ONU. 92 é o nosso grande ano. Ai, professora, não consigo guardar data. Guarda 1992, que já te ajuda em 3 tratados. Pacto de San José, Pacto dos Civis e Políticos, Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 1992 foi o ano em que o Brasil ratificou esses tratados mais importantes que nós temos da ONU e aqui da América. E o pacto, além do Pacto de San José, que desenvolve direitos civis e políticos, nós também temos aqui nas Américas um tratado para
regulamentar para tratar da proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais, além da proteção do direito ao meio ambiente, idosos, pessoas com deficiência, um tratado mais completo, que é o Protocolo de São Salvador. Então, ele é de 88, entrou em vigor em 99, o Brasil ratificou em 96 e entrou em vigor aqui em 99. E aqui temos os principais direitos protegidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Como não é um tratado expresso no edital de vocês, não se preocupem, vocês só têm que conseguir contextualizar, saber onde ele está, em qual sistema, mas não precisam se preocupar em saber o conteúdo desses tratados que não estão no edital de vocês, tá bom? Para fecharmos essa parte, ao lado do sistema global da ONU, ao lado da ONU, dentro do sistema global, não como órgão da ONU, mas ao lado da ONU. Então, no sistema global ou universal de proteção, nós temos um outro tribunal, que é o Tribunal Penal Internacional, que foi criado pelo Estatuto de Roma em 98, entrou em vigor em 2002, quando conseguiu 65 ratificações. Esse tribunal julga indivíduos pela prática de crime, indivíduo pela prática de crime. Ele não julga estados, ele julga pessoas físicas maiores pela prática de crimes, que são crimes graves, que não podem ficar impunes. A atuação desse tribunal é subsidiária, é complementar. Ele age se a justiça do país não funcionar. Então, primeiro, a chance é do próprio país de resolver. Se o país não resolver, o TPI entra em ação, daí o seu caráter complementar, tá? Fala-se em cooperação, princípio da complementaridade, por causa dessa atuação subsidiária. TPI não é órgão da ONU, não confundir com Corte Internacional de Justiça. É formado por 18 juízes com mandato de 9 anos e não se admite, em regra, a recondução, tá? Competência do TPI, mais importante, que crimes o TPI julga? Genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão. Se a banca disser que é da competência do TPI julgar terrorismo, está errado. É uma das pegadinhas mais frequentes, fiquem atentos. Os estados partes do Estatuto de Roma, o Conselho de Segurança da ONU e a própria promotoria do TPI podem apresentar denúncias, né? Então, ele pode agir de ofício. Só julga pessoas naturais, não julga pessoas jurídicas e maiores de 18 anos. E os autores comemoram o TPI como um grande avanço na proteção de direitos humanos, né? O princípio de não ingerência, de não intervenção, teria sido substituído por um direito que nós temos na ingerência. Se é um crime tão grave, esse tribunal teria, sim, que passar a agir para evitar que esse crime fique impune, né? Então, foi considerado aqui um grande passo, um grande avanço na proteção de direitos humanos. Vamos resolver aqui. Coloquei duas questões só para a gente treinar, para vocês verem como pode aparecer aí para vocês. Primeira questão nos pede a incorreta. Vocês já sabem, pausa tudo, grifa a palavra, porque eu quero a errada. Então, sobre DUDH. Consoante a Declaração Universal de Direitos Humanos, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Correto. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Também correto. Letra C. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Correto. Cuidado com a pegadinha do voto obrigatório. Letra D. Todo ser humano vítima de perseguição, ainda que essa seja legitimamente motivada por crimes de direito comum, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Errado. Se a perseguição não é política, se não é crime de natureza política, se a perseguição é legitimada por ser um crime de direito comum, é claro que a pessoa não goza do direito de asilo. É o artigo 14 que eu ressaltei aqui para vocês, que cai muito.
Letra E, maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social, correto, assim como prevê o nosso texto constitucional. Então, a incorreta é a letra D. Segunda questão, assinale a alternativa correta de acordo com o contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração de trabalho e às férias periódicas pagas. Então, aqui nós queremos a correta. Repouso e lazer, correto. Limitação razoável da duração do trabalho e férias periódicas pagas. Parece tudo ok, não é? Vamos conferir as demais. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos, salvo nos casos, cuidado com isso, gente, salvo nada, exceto nada, não temos restrições na DU/DH. Então, aqui a questão de salvo nos casos em que do contrário for o costume do seu país de origem. Errado. É justamente para evitar isso que nós temos a previsão no artigo 16. Então, errado. Letra C. Ao Estado pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos de seus jurisdicionados. Errado. Não é o Estado que escolhe, são os pais que escolhem. Eles têm exclusividade? Não, eles têm prioridade. Então, errada a letra C. Letra D. Toda pessoa tem direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, correto? Podendo ser impedida de regressar ao seu país? Nunca. Nunca, né? Então, a letra D está errada. Ninguém será submetido a tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, salvo em tempo de guerra. Não existe essa ressalva. É o momento em que nós mais precisamos de proteção, imagine. Né? Então, assim como a gente vai ver na Convenção de Combate à Tortura, a tortura não admite nenhum tipo de ressalva. Nunca será possível a tortura. Daí alguns autores dizerem que existem direitos humanos absolutos e um exemplo seria a proibição da tortura. Tá? Então, questão número 2, a correta é a letra A. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo e no próximo nós fechamos aí a nossa revisão. A gente vai falar de Convenção de Combate à Tortura e os principais tópicos ligados a direitos humanos no nosso texto constitucional. Te vejo daqui a pouco.